Então, saudações a todos, amigos e amigas. Estamos começando aqui hoje mais uma aula do nosso curso Filosofia Cai na Vida. Hoje é a nossa 16ª aula, dentro do módulo agora dos sofistas. E nós vamos então fazer com vocês uma aula sobre os sofistas políticos. Essa é a nossa penúltima aula. Fecharemos o módulo dos sofistas no nosso próximo encontro. Então, nós vamos começar hoje falando dos chamados sofistas políticos. Esses sofistas políticos, eles foram chamados assim exatamente porque eles se dedicaram, como o nome já diz, ao campo e ao mundo da política. Há muita dúvida, como eu disse para vocês, nós não temos material que possa respaldar a gente historicamente, mas há muita dúvida se alguns deles foram mesmo políticos, tendo cargos, ou se eles ficaram mais naquele aspecto de formar quadros e até assessorar. Mas o fato é que eles têm um ponto que chama atenção, é que eles realmente se preocuparam. O que ficou para a gente, muito pouco, ficou a respeito de temas da política. Então, eu vou pegar com vocês aqui, vou trabalhar temas assim que esses filósofos políticos desenvolveram, mas assim, poucos tópicos, os tópicos centrais, que entre eles até se confundem um pouco, tá? Então, os chamados sofistas políticos têm como base a fonte do niilismo e da retórica, de Górgias, por exemplo, e decodificaram e assumiram essa prática do Górgias com relação ao niilismo, o exercício, a melhora, o desenvolvimento da retórica, e trouxeram para o debate da natureza e da lei. Eles vão analisar, vão levar em conta o fenômeno político na perspectiva da natureza e da lei. Quer dizer, uma discussão que era muito comum na época. As leis da natureza, elas servem de base para a gente organizar o mundo da política, ou o mundo político tem que refrear elementos da nossa natureza, tanto da natureza meio ambiente, quanto da própria natureza dos fenômenos culturais e a natureza também do próprio homem. Então, isso tudo estava em jogo nessa discussão. Vocês vejam como eles, já naquele momento, tinham uma discussão sofisticada sobre a complexidade do mundo da política. O primeiro que a gente poderia citar, o primeiro sofista desse campo dos políticos, é o Crítias, que a gente estimativamente tem ao período que ele viveu no século V a.C. E o ponto central que a gente podia destacar no pensamento do Crítias, vocês vão verificar que, inclusive, tem bastante atualidade. Vale a pena uma observação, com esses autores aqui sofistas, eu verifiquei como é aplicável essa nossa concepção do curso Filosofia Cai na Vida, porque quase tudo que eles colocam aqui tem uma repercussão hoje, e algumas são bem claras. Repare essa visão do Crítias, um dos pontos que ele bateu forte. Ele dessacralizou o conceito dos deuses, o conceito que se tinha dos deuses, especialmente, não só porque ele não levava em conta essa questão da existência de deuses, mas principalmente porque ele não aceitava a presença, que era comum em algumas situações políticas daquele tempo, do respaldo de determinadas decisões a partir da religião. Então, ele dessacralizou o conceito dos deuses, considerando-os uma espécie de espantalhos, habilmente introduzidos por um político esperto para, de alguma forma, esse é um termo que eu vou usar emplacar leis de sua conveniência e que não se sustentavam por si só. Isto é, quando um político via que não ia conseguir desenvolver a sua ideia e o seu projeto de mudança na sociedade, seja lá de que natureza fosse, ele recorria a Deus, a uma tradição religiosa. Por isso, o Crítias execrava, gente, qualquer aproximação
entre política e religião. Ele talvez tenha sido o primeiro filósofo a deixar isso bem claro, que a política e a religião não deveriam ser misturadas. Uma coisa é a pessoa professar a sua religião. Quanto a isso, ele nunca pontificou, a gente não tem dados sobre isso. Mas ele deixou claro que essa relação entre política e religião leva a uma promiscuidade, leva a uma falsidade, uma mentira. Para eles era pura manipulação de incautos. Essa foi a grande contribuição dele que eu consegui trazer para a gente refletir. E olha a atualidade dessa questão que ele coloca. Nós estamos vivendo hoje num debate assim fortíssimo, hoje mesmo, né? Aqui no Brasil, de como está entranhado no processo político a associação com agremiações religiosas, com religiões, com seitas, das mais variadas, algumas mais predominantes do que outras, mas você vê pastores se elegendo, religiosos de toda a natureza e tendo uma ação assim forte, demandando inclusive discussões e mudanças de lei que valorizam a leitura religiosa e moralista dentro daquele campo religioso em que eles se inserem. E o resto da sociedade que se adapte. Quase que a gente poderia expressar que se dane a outra sociedade. Nós vamos impor goela abaixo da sociedade a nossa perspectiva moral. Então você vê como é atual essa questão. Hoje vários políticos e vários críticos, né, e jornalistas ou pessoas envolvidas, sociólogos, discutindo isso, que é algo salutar a separação das igrejas, da religião com relação ao Estado. Isso tinha durante um tempo passado. A separação da Igreja Católica com o Estado foi já efetivada há muitos anos. Mas agora a gente está vendo a penetração via eleição de representantes de igrejas, que muitas vezes são conduzidos. A gente escuta e lê em reportagens, e você que conhece determinadas pessoas de grupos religiosos assim mais fundamentalistas, que eles dão até o candidato que a pessoa vai votar. Então, olha como é que é atual. Olha um exemplo da filosofia caindo na vida hoje e levando em conta um autor que teve essa percepção no século V a.C. Então, eu acho que essa contribuição do Critias vale a pena a gente pensar sobre. Um outro autor do grupo dos sofistas políticos é o Trasímaco, de Calcedônia. Viveu nas décadas finais também do século V a.C. Ele trouxe um tema polêmico que envolve a questão da relação de forças entre os grupos mais fortes, as pessoas mais poderosas e os grupos mais fracos na sociedade. Leia-se fraco em todos os sentidos e forte também em todos. No sentido dos endinheirados, das classes guerreiras, e do lado oposto, aquelas classes mais pobres, sem maiores influências, idosos, crianças, mulheres, que eram considerados grupos à parte. O homem, o adulto na Grécia tinha uma prevalência, uma sociedade patriarcal nesse sentido. Então, você vai verificar que o Trasímaco vai trazer uma reflexão interessante nesse campo. E ele vai afirmar que o justo, o que a sociedade chamava de justo, em muitos casos era, na verdade, a vantagem dos mais fortes. Isto é, o que era considerado uma lei, uma situação justa, era muitas vezes, quase a maioria das vezes, o que era justo para o forte. Aqui, a meu ver, vocês me permitam uma reflexão também nessa linha que a gente faz de cruzar essa influência com outras que vieram depois, está aqui. Embora o Karl Marx não fale, eu não conheço o texto dele falando do Trasímaco, eu vejo ele falando de outros autores que resvalaram na questão depois que ele vai nomear de luta de classes. Eu acho que aqui, não sei se vocês concordam, já vai aparecendo um pouquinho dessa questão. Só que eles usam a expressão os fortes e os fracos. Aí ele vai pontuar quantas leis,
quantas práticas políticas, quantas decisões políticas, bem como decisões relativas ao que a gente poderia chamar hoje de direito, né? Questões de disputas entre as pessoas, na maior parte das vezes favorecem os mais poderosos. E a legislação também a palavra final é dos poderosos. É como se já lá naquela época a gente já tivesse o que a gente hoje chama de um estado profundo. A gente hoje no nosso mundo político fala, quem manda no Brasil são as elites. A gente não sabe bem o que são essas elites. Quer dizer, a gente imagina uma elite financeira e tal, mas cercada de outras, que também fazem parte desse grupo que acaba decidindo. Ou em outros países também, mas o fato é que ele, de alguma forma, está percebendo isso. Ele fala, tá bom, nós temos as leis, mas será que o que a gente chama de justiça não é uma justiça feita pelo dominador? Ele não usa esse termo dominador, mas ele usa mais forte. Quer dizer, vocês veem aqui como eles estão farejando, né? Eles estão assim tateando coisas que depois, com o tempo, vão ser criadas categorias mais complexas para dar conta desse conflito de classe. E outro autor, que também, esse aí é o mais polêmico, que eu deixei por último, é um pensador chamado Cállicles. Agora é interessante o seguinte, o Cállicles, realmente dele nós não temos nada, temos só no diálogo Górgias, do Platão, o debate do Cállicles com o Sócrates. E esse debate gerou muitos frutos para a filosofia que veio depois. Por isso que eu queria explorar um pouco mais esse autor. Polêmico, confesso a vocês que tudo que eu procurei, não há nenhuma afirmação de que ele tenha existido, mas o Platão, né, que foi o autor desses diálogos, ele coloca ali a visão dele sobre a perspectiva política dos sofistas. De alguma forma, ele representando a perspectiva política dos sofistas. Aí eu sempre falei com vocês, desde as primeiras aulas sobre sofistas, que eles tiveram uma imagem muito prejudicada, exatamente porque o que chegou para a gente foi muito marcado pela crítica platônica. Platão foi um inimigo figadal dos sofistas. Então ele, ao relatar sobre as experiências de Sócrates e os diálogos, e colocando depois o Sócrates como personagem defensor das próprias ideias do Platão, você vai verificar, e as bases do platonismo, que a gente vai depois ver com Nietzsche, que o Nietzsche vai colocar isso claramente, que é um conflito entre o Platão e os sofistas, daí a necessidade do Platão, de alguma forma, quase que não deixar pedra sobre pedra, quando ele fala dos sofistas, mas você vai ver que Cállicles coloca umas coisas interessantes. Esse personagem, mas que quem sabe tenha existido com outro nome, pode ser que tenha sido com esse mesmo. O fato é que, como o pensamento que venceu, o pensamento que se tornou hegemônico, muitas vezes ele eliminava o material dos outros, não estou dizendo que o Platão fez isso, mas eu estou dizendo que o vencedor é que conta a história. Como já dizia o grande filósofo também contemporâneo do século XX, Walter Benjamin. Ele diz, a história é escrita pelos vencedores. Então a gente tem que sempre dar um desconto, porque os vencidos não estão aqui para falar e muitas vezes os documentos deles foram destruídos. Então você não tem a chance de ver o que diriam aqueles que foram eliminados ou colocados à margem num determinado embate. Então ele chegou a afirmar, essa que é a citação mais polêmica dele, ele chegou a afirmar que, por natureza, ainda nessa questão da relação entre o forte e o fraco, ele vai dizer que, por natureza, é justo que o forte domine o fraco, subjugando-o, a fim de administrar com mais competência e força as dificuldades que aparecem. E ele, inclusive, vai dizer, porque o justo, e aí entra aquela questão da natureza e das leis. Ele vai dizer, porque a gente, nesse caso, tem que acompanhar as leis. Por quê? As leis da natureza? Porque as leis da natureza mostram isso. Os animais mais fortes sobrevivem.
Os mais fracos ou aprendem a conviver ou também sucumbem. Então, já vi aqui também uma prévia do próprio que seria depois o evolucionismo, que teve também no século XIX uma vertente política, que afirmava algo parecido com o que o Cássio está falando aqui. A política expressa na relação entre países, conflitos ou relações econômicas, expressa quais os países são mais poderosos. E eles não são mais poderosos por acaso. Desenvolveram uma competência, uma qualidade, uma força que os outros não têm. E cabe aos países periféricos, os países subdesenvolvidos, dominados, as colônias, século XIX, no final do século XIX, nós estamos falando do imperialismo. Então, uma frase que ilustra bem esse pensamento da época do imperialismo é uma frase de um vice-rei inglês que estava numa colônia lá da África e falou: viemos aqui exercer um papel importante histórico para vocês. Nós viemos trazer a civilização. Nós viemos salvar a África dos africanos. Quer dizer, suprassumo do colonialismo, do racismo e de tudo mais. O Helber, você está culpando o Cálices? Não, por favor. Eu estou apenas comentando como ele levantou um tópico e que, inclusive, eu não sei, eu coloco para vocês essa questão, porque isso ele está falando escrito pelo Platão. Mas se você verificar, isso aqui pode ter sido até um sofista que profere uma verdade. Isso aqui, quando você lê, você vê que ele defende uma postura veemente. E o sofista era uma pessoa mais maleável, mais aberta, não tem uma verdade, não tem um absoluto. Então, quero deixar aqui até para vocês isso. Estou reproduzindo o que os manuais colocam, mas a gente ficar sempre com uma pulga atrás da orelha. Quer dizer, será que ele falou isso mesmo? Porque ele poderia ter falado isso aqui ironicamente. Uma coisa eu dizer, chegou o mais forte, por natureza, deve dominar. Isso é justo. É justo que ele domine o mais fraco. Ele pode ter falado isso com uma convicção, mas ele pode ter falado com um sentido, inclusive, até irônico. Ter utilizado uma ironia para dizer, é o mais justo, seguindo até a esteira aqui do Trasímaco, é o mais justo porque quem define o que é justo é o dominador. Mas, pelo menos, ele tendo dito com essa convicção, ou se ele falou ironicamente, ele agenda essa discussão, que vai ter muitos desdobramentos depois. Essa questão aqui, por exemplo, do sentido que um texto dá, quem trabalhou isso maravilhosamente também foi um filósofo contemporâneo chamado Paul Ricoeur. Criou um campo, juntamente com o filósofo Hans Gadamer, alemão, um campo que estuda o sentido em que foi desenvolvida uma teoria, em que foi desenvolvida uma proposta filosófica. Então, para isso, para você ver o sentido, você tem que estudar o momento histórico, os costumes, qual é a característica de quem falou, e tem todo um projeto que eles chamam de hermenêutica, que pode se referir a um texto, uma prática cultural, quer dizer, você identificar o sentido, tentando entrar na dinâmica, no máximo possível, que a gente não consegue, mas fazendo um esforço para entrar naquele momento histórico. Foi um pouquinho que eu fiz aqui, de uma forma bem rudimentar, mostrando para a gente ter cuidado quando tem acesso aos sofistas só pelo olhar do Platão, porque ele já vai contaminado com um preconceito, ainda mais que a gente não tem nenhum documento do outro autor. Mas, de fato, está posta a questão. Ele afirma que, segundo Platão, segundo esse diálogo, que, por natureza, é justo que o forte domine o fraco, subjugando a fim de administrar com mais competência e força as dificuldades. Há um outro autor, filósofo reconhecido como um dos pilares da filosofia política, que é o Maquiavel, que, de certa forma, vai trabalhar essa perspectiva também. Só que ele está se dirigindo ao príncipe. E ele, quando ele escreve o príncipe, ele escreve exatamente dando uma orientação a um príncipe da sua proximidade, e ele vai dizer que a virtude, o que seria a característica mais importante
de um monarca, de um príncipe, era a capacidade de se manter no poder, ter competência para se manter no poder. E para isso é preciso que ele tenha força, é preciso que ele tenha uma presença, é preciso que ele tenha artimanhas, ele tenha, vamos chamar assim numa categoria nossa, malandragens, jogo de cintura, ele desconfie de todo mundo, que ele se imponha como alguém que tem que ser mais temido do que amado. Ele tem que evitar, o Maquiavel coloca uma coisa muito importante no pensamento dele, que, a meu ver, bate muito bem com o que o Kállikles está falando, que é para consolidar esse domínio do forte sobre o fraco, ele não pode ter bondade na política. Ele não pode ser um cara, ter uma moral cristã, religiosa, do bem e do mal. Não, não. Se ele quer se manter no poder, ele tem que desconfiar de todo mundo, ele tem que se manter numa perspectiva que, se precisar fazer o mal, faça, mas faça de uma vez. Se você puder fazer o bem, faça, mas faça aos poucos. Então aqui não é uma espécie de, esse texto do Maquiavel, o príncipe, é uma espécie de manual que vai fazer com que o príncipe se mantenha no poder, se mantenha forte em relação aos fracos. Aí eu peguei uma máxima do Maquiavel para mostrar como é que bate. Eu não saberia dizer a vocês, sei que o Maquiavel leu muitos antigos. Não saberia dizer para vocês se chegou alguma coisa para ele dos sofistas, mas ele vai dizer: quem, num mundo cheio de perversos, pretende seguir em tudo os ditames da bondade, caminha inevitavelmente para a própria perdição. Então vocês verificam aqui como está presente essa questão do conflito entre fraco e forte, e a predominância do forte, só que aqui com Maquiavel lançando mão da virtu, quer dizer, a estratégia, a maneira como ele se comporta para se manter no poder. Nas próprias relações humanas, quando o mais forte perde numa argumentação, ele muitas vezes impõe a força. Os regimes de exceção são muitas vezes assim. Você tem ouvido discursos, por exemplo, em algumas ditaduras que estão surgindo no mundo hoje, e elas começam com uma eleição. E aí um dos candidatos falou: eu não vou aceitar se eu perder. Quer dizer, o que é isso? É um jogo que você já quer ganhar de antemão? Olha aí essa questão que aparece também. E quem fala isso geralmente é quem está se sentindo mais forte. Tem algum respaldo por trás para efetivar esse atropelo, que acontece, como eu falei, nos chamados regimes de exceção. Mas isso acontece até entre pessoas, numa discussão. Às vezes uma pessoa está argumentando bem, o outro quer logo agredir, porque não vai sustentar a argumentação, a defesa do seu argumento. Então, esse pensador, o nosso Kállikles, ele traz uma reflexão muito interessante sobre isso, sobre a força. E para concluir, essa relação forte e fraco, que eu coloquei para vocês, que pode ter antecipado um pouquinho o que viria séculos depois, se a relação, depois com Hegel, a relação senhor-escravo com Hegel, a dialética senhor-escravo, depois com Marx, a luta de classes. Então, esse conflito que começa a ser mapeado aqui por esses sofistas políticos, vai depois se manifestar em outros pensadores. Mas eu queria colocar o Nietzsche aqui para concluir, porque eu acho que já tinha comentado por pouco que eu falei com vocês do Nietzsche, mas vou falar muito aqui durante o curso. O Nietzsche se coloca radicalmente contra o Platão, contra o cristianismo também, exatamente porque tanto Platão quanto o cristianismo, eles criaram um dualismo corpo e alma. E deixando o cristianismo de lado agora, por enquanto, mas focando na crítica dele ao Platão, que ele considera o grande precursor do dualismo, corpo e alma, dando um valor extremo à alma e ao corpo como uma espécie de parte negativa, uma parte que serve só para dar apoio para a alma. Na verdade, o Platão chega a ter como uma espécie de mantra uma frase que ele herdou lá dos pitagóricos, que é: o corpo é um cárcere da alma. Quer dizer que quando a gente nasce, a gente veio de um plano,
vamos chamar assim, metafísico, de um campo de uma ideia, um certo um cheiro aqui de espiritualidade, né, no mundo espiritual. E quando a gente nasce, a gente esquece de onde a gente veio e entra num corpo, como se fosse uma roupa que a gente vestisse. E vive a nossa vida. Aí você poderia me dizer, mas isso está parecendo espiritismo. Não, muitos, depois do espiritismo mais moderno, muitos autores, Allan Kardec e outros, se inspiraram muito em referências do platonismo. Então, a ideia de que então, o que interessa é a alma, o corpo é só uma casca, uma vestimenta que a gente usa. E então, o Platão vai dizer que o conhecimento, o saber, ele não pode ser baseado na doxa, na opinião, no achismo, nas coisas que a gente vê, desenvolve no senso comum, que estão muito ligadas aos sentimentos, às sensações. Para o Platão, a gente tem que aprofundar o campo conceitual, a racionalidade, o desenvolvimento de um pensamento crítico, profundo, mas sempre voltado para uma negação das coisas do mundo prático, cotidiano, do mundo vivido no dia a dia. A gente tem que sair um pouco dele para poder vislumbrar aquele chamado mundo das ideias, que a gente vai ver lá na frente. E o Nietzsche se contrapõe a isso, porque o Nietzsche acha que nós somos, Nietzsche herdeiro, de certa forma, do Spinoza, ele acha que não tem esse dualismo. Corpo e alma estão juntos. Nós somos tudo isso juntos. E não tem que negar o corpo. Pelo contrário, o Nietzsche é o filósofo da valorização do corpo, valorização do prazer. Daí ele se contrapõe ao cristianismo, se contrapõe à ideia de pecado. Ele vai dizer exatamente isso aqui, queria entrar aqui nessa questão para mostrar como é que ele é um herdeiro do Cállicles. Inclusive, ele faz análises desse diálogo do Platão, chamado Górgias, e que tem como personagem assim do debate o Cállicles. E o Nietzsche vai dizer, platonismo, ou Platão, nesse texto expressa muito bem isso, porque ele ficou incomodado quando o Cállicles defende o forte em relação ao fraco. Por quê? Porque o Platão, na verdade, quer exatamente na perspectiva do Nietzsche, o Nietzsche não vai assumir na perspectiva política do Cállicles, mas vai pegar essa expressão para fazer um contraponto com o que ele acha que deveria ser uma perspectiva ética, que ele acha que é o que está em jogo ali também no Platão. Porque o Platão, ao defender, através do Sócrates, uma postura que nega o forte, na verdade, o Nietzsche vai dizer, o Platão está negando a pessoa que se afirma, a pessoa que investe na sua felicidade, no seu prazer. Ele enfrenta todas essas tradições repressoras. Ele é uma pessoa que se pretende livre. Ele vai usar aquela metáfora, né? O homem passa por 3 metamorfoses, ele cita isso no Zaratustra. O homem é camelo. Camelo é aquele cara que assume exatamente a postura que o Platão e o cristianismo defendem. Tu deves, faça isso, não pode fazer aquilo. E é como se fossem colocando vários pacotes, coisas pesadas nas tuas costas, e você vai afundando. Você não tem força, você está despotencializado, você está enfraquecido. Ele acha que esse é que é o fraco. Ele não está se referindo ao campo da política. Mas isso também pode se expressar na política quando o fraco se deixa enfraquecer. Ele só vai tomar o seu posto de afirmação, inclusive também política, quando ele se tornar alguém que se valorize, que não aceite essas imposições das filosofias e religiões que enfraquecem o seu corpo. Então, isso que o Nietzsche vai eleger como grande questão. Houve muita confusão, porque acharam que o Nietzsche aqui deu base depois para o pensamento nazista, porque exatamente é como se ele defendesse os fortes, os países mais fortes e que dominassem. Mas o Nietzsche está falando de uma postura de vida, uma ética dos fortes. A ética dos fortes lembra um pouco a ética do Spinoza, ele não usa esse termo forte, mas uma ética que te dê potência, que te faça afirmar a vida. Então, ele vai contrapor, vai usar esse diálogo para perceber como ali está em jogo
uma perspectiva de combate ao Cállicles, que na verdade estava só fazendo uma mera constatação, observação, porque na verdade quem está no poder mesmo é mais forte. Vocês viram algum momento aqui que no Brasil a gente teve muito tempo com um país sendo administrado por classes assim mais subalternas? Foram poucos os momentos. Então, no fundo também, o Cálix poderia estar dizendo, não pode ser até, ainda que eu concorde ou não com isso que eu vou dizer, é o que acontece. A única coisa que ele vai dizer é por natureza justo. Aqui é que eu não sei se ele falaria isso mesmo ou se falou, devia ter uma crença nesse aspecto, acreditar que é por aí. Mas o fato é que ele coloca um tema que vai mexer com tantos filósofos que vieram depois, e o Nietzsche vai de certa forma, se enfileirar do lado do Cállicles, no sentido de dizer, mas a leitura dele é essa. Esse fraco aí, eu não entro no jogo da discussão política. Esse fraco aí é aquele que se deixa dominar, exatamente pelos discursos que enfraquecem ele. O discurso da religião, o discurso ideológico que mostra que ele é uma raça inferior, todos aqueles discursos que, no fundo, estão a serviço dos fortes. Porque você vai ver essa pessoa que prega que você tem que ser manso, que você tem que ser obediente, que você tem que ser um operário padrão, essa classe está geralmente servindo a classes que são poderosas exatamente porque usam de artifício para manter o mais fraco ali dentro de uma perspectiva de vida menor, fraca. Então é isso, gente. Era essa provocação que eu queria fazer para vocês. Esses são os sofistas políticos. Peguei só os pontos que eu achei mais importantes, mas vale a pena quem quiser dar uma procurada, pesquisar o Cállicles, o Trasímaco e o Critias. Vocês encontram material na internet, textos, artigos, tem bastante coisa, especialmente do Nietzsche e a valorização que ele faz dos sofistas. É muito legal a gente ver como outra grande contribuição do Nietzsche foi algum dos autores que resgatou do limbo, lá do exílio, o pensamento dos sofistas. Tá ok? Gente, um grande abraço, fiquem todos bem. Até a próxima.